dos senhores era essa, mesmo assim vim. Bom, é o seguinte, nós estamos aqui com dois gaúchos, e me desculpa a franqueza, que um estudou o projeto, parabéns, e o outro leu. O senhor estudou, desculpa a franqueza, o senhor estudou o projeto, o senhor é um craque. Só que o senhor está usando umas palavras aí de forma muito competente, que na verdade, lá na década de 70 e 80 aqui em Pernambuco, tinha uma propaganda que dizia o seguinte: quando não se quer, qualquer desculpa serve. Era a propaganda da Casa Luxótica. O senhor, por mais que tenha estudado um projeto, o senhor disse algumas coisas, e a maioria delas, a maioria não é consequente. Mas eu vou começar pelo senhor. O senhor disse uma coisa muito consequente, é verdade. E eu falei com o Gleisi Rock, falei com o Idris Salvato, falei com o Manteiga, eles não tiveram coragem. E quando eu fui para um debate no TCU, eu disse, eu vou colocar. Mas quando eu fui analisar a constitucionalidade, realmente tinha um problema. São os militares. Desse déficit de 58 bilhões previsto para esse ano, os militares levam 40%. É verdade, o senhor tem razão. Então isso foi uma falta de coragem do governo de colocar os militares na roda. No dia que eu estava no debate do TCU, quando o Luciene chegou e disse assim: deputado, por que o senhor não vai colocar os militares? Quero comunicar, tinha 500 pessoas no TCU, quero comunicar que vou colocar os militares na roda. Nesse dia, o Luiz Alberto, assessor de Gleisi Rock, ligou para mim, fizemos uma reunião, deputado, pelo amor de Deus, não coloca os militares não, porque aí é que não vai passar mesmo, já está complicado, e não se colocou os militares. Eu estou falando aqui a verdade, estou colocando o meu coração. Muito bem, deveria ter os militares, muito bem. Só, doutor, os outros argumentos seus são todos corporativistas ineficazes. Desculpa a franqueza. E é assim que eu sou, e é assim que eu fui vereador de Recife, deputado estadual, e estou no meu segundo mandato de deputado federal, porque fala a verdade. O senhor diz que o projeto não protege os atuais aposentados. É o contrário, doutor. O senhor está trabalhando contra a categoria. O projeto protege, sabe por que ele protege? Porque o projeto vai tentar fazer uma equação financeira no sistema previdenciário. O doutor aqui colocou uma coisa de forma competente. É verdade. Quem é servidor público atualmente e vai se aposentar, não se aposenta mais com dinheiro integral, não. E isso acontece desde 2004. Pois bem, doutor, mesmo assim, ainda tem um déficit de 58 bi. O senhor tem razão. Desde 2004, quem vai se aposentar para 2004, não pega mais o salário integral, não. O senhor tem razão. Mesmo assim, tem um déficit de 58 bi. Pois bem, não prejudica, o senhor tem que falar para as pessoas a verdade. O senhor não pode ficar aqui fazendo proselitismo, não. Diga para os senhores aposentados aqui que eles não serão prejudicados, porque uma lei não pode ser retroativa. Não pode ser retroativa. Então, não é, o senhor estudou. O senhor sabe que não prejudica. Esse é o primeiro ponto. Isso é uma falácia. Prejudicaria se o projeto não fosse aprovado, porque infelizmente ia chegar um momento que não tinha dinheiro para pagar o salário dos senhores. Então, se tem alguém aqui defendendo o salário dos senhores, sou eu. Bom, segundo ponto, privatização do fundo. Pessoal, doutor, o senhor é um craque, o senhor também é um craque. Não faça isso não. Não diga isso não. Isso é a maior inverdade que os senhores disseram aqui. Isto não é verdade, pessoal, que vai privatizar o fundo. Deixa eu explicar para os senhores. O senhor estudou bem o projeto, bem, mas não é verdade. Não, deixa eu explicar. O senhor fez até um elogio para mim, eu já fiz 10 do senhor. O senhor fez um elogio. Deixa eu explicar, olha, repare. O problema é o seguinte, pessoal, como é um fundo, tem que ter um CNPJ. Bom, como tem que ter um CNPJ, parte dos sindicalistas chegavam lá, é uma empresa privada, não sei o quê, partiam logo desse princípio. Aí o doutor disse assim: o fundo proíbe de comprar uma universidade privada. Eu não tenho universidade não, viu? Eu tenho colégio, não tenho universidade não. Proíbe comprar uma universidade privada, proíbe comprar uma construção. É verdade. Sabe por que proíbe? Exatamente para proteger o fundo. Por quê? Porque se o fundo tivesse uma má gestão e fizesse um negócio ruim,
era ruim para os servidores. Estaria colocando em risco o dinheiro dos servidores. Por isso que o fundo proíbe de fazer investimentos privados. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao banco, é verdade. Primeiro, não vai ser um banco só não. O senhor tem razão, o senhor estudou. Não vai ser um banco só não. Vai ser no mínimo 3, o senhor tem razão, ou 5. Sabe como vai ser isso? Vai ser licitação de 5 anos, quem pagar a melhor taxa. É o contrário. Está protegendo o dinheiro do aposentado, porque vai ao mercado. Você vê, recentemente Pernambuco vendeu a conta única dele aqui. Houve uma licitação. Quem pagou a melhor taxa ficou. Vai ser quem pagar a melhor taxa. Isso é mercado. E 5 anos exatamente para você oxigenar, para você não criar um cartel financeiro. É a diferença. Agora, isso é privatizar? É não, doutor. O fundo vai ser gerido por servidores federais. E esses servidores federais vão colocar o fundo e vão a mercado discutir agora. Silvio, vai ter roubo? Não sei, amigo. Peraí. Olha, pessoal, eu já debati tanto Previdência que cada frase que eu falo eu sei a reação. Eu disse isso exatamente porque eu sabia que a relação era essa. E vou explicar. Olha, pessoal, e vou explicar. Tem uma história. Não, eu sabia que era assim. E vou explicar. Tem uma história que é a seguinte, pessoal. Tem uma história que é a seguinte. Os problemas existem. Ponto final. Eu posso dizer aos senhores que de cada 10 fundos de pensão, eu vou para Santa Catarina fazer uma palestra segunda-feira sobre fundo de pensão. Eu vou dizer na cara deles isso. Eu posso dizer que de cada 10 fundos de pensão do país, em 9 tem desvio de dinheiro público. Eu posso assegurar, eu não posso provar. Se calma. Muito bem. Só que o Brasil está mudando. A época que mais se roubou nesse país foi na época da ditadura. Que os caras roubavam, mas tinha gente séria na ditadura. Aquele Maranhão morreu pobre e construiu a Transamazônica Amazônica. Mas era a época que mais roubava. Sei lá, começou aquele negócio da Amazônia lá. O Maranhão. Não deixaram ele terminar, não. Pronto, tudo bem, tá certo. Mas era um cara sério. Morreu pobre, Maranhão. Mas era roubo a todas horas. A gente não sabia porque não divulgava. Hoje, os instrumentos de fiscalização são outros. O país está mudando. Todo dia que sai um escândalo no jornal é bom para o país, é bom para a democracia, a sociedade está fiscalizando. Então, evidentemente, esse fundo de pensão vai correr o risco de ter desvio, mas cabe à sociedade fiscalizar, doutor. Não é por conta disso que ninguém vai efetivamente deixar de resolver a equação da Previdência. Essa é uma desculpa que não serve, que não tem consistência. Eu não encontrei aqui nenhuma desculpa consistente, nenhum argumento consistente. Quero dizer o seguinte, senhor. Eu fiz uma modificação em relação aos professores, em relação aos policiais federais, em relação aos insalubres, por conta do cálculo atuarial. Lembra disso que o senhor falou aqui? Eu fiz a modificação. Quando eu notei que ia prejudicar os professores, os insalubres, eu modifiquei. Então, eu fiz uma equação, doutor, que efetivamente vai, em tese, há 20 anos, resolver o problema da Previdência. Agora, eu queria ficar aqui até meio-dia, mas eu tenho um debate lá no Freire, sabendo que não vou convencer nenhum dos senhores. Não tem problema, os senhores podem trabalhar contra mim, votar contra mim. Eu estou tranquilo com a minha alma, de coração aberto, dizendo que nós precisamos resolver o problema da Previdência em nosso país. Porque são números, o senhor entra no site, doutor, o senhor disse que não tem déficit. Doutor, o déficit agora dos dois sistemas para 2011 é de 110 bilhões, doutor. Onde é que a gente vai arrumar esse dinheiro para pagar as pessoas? Como é que a gente vai arrumar esse dinheiro? Devolvendo e foi tirado. Agora, bom doutor, aí me diga uma coisa, devolvendo que foi tirado. Veja bem, o senhor disse uma coisa brilhante aqui. E eu anotei, brilhante. A Previdência cometeu erro no passado, desde a década de 20. Cometeu erro no passado
está cometendo erro no presente. Eu vou dizer o erro do presente que eu estou abismado com isso. O senhor sabe que existe a tal da indústria da viuvez? E a indústria da viuvez hoje já é 2,4%? Como é a indústria da viuvez? Eu vou explicar. A senhora tem 70 anos, 70 não, 65. Ou o senhor tem 65 anos, arruma uma gatinha de 25. O cara fica encantado com a gatinha e casa. Casou com a gatinha. Ou a senhora casou com o gatinho. 2 meses depois, Deus chamou o cara morreu. Pois a gente vai segurar aquela criancinha, mas até ela morrer, aquela gatinha, até ela morrer, o gatinho, até o senhor sabia disso. É a indústria da viuvez. O cara casa de 25 anos, dá o golpe, meu irmão, e a gente vai pagar. Isso é um erro. Eu falei para o Garibaldi, tem que acabar com isso. Tem que dizer, mas Silvio, isso é injusto. Tem que resolver. Não é questão de proibir casar, mas tem que resolver. Isso é um problema. Então, moral da história, tem todo tipo, olha, tem todo tipo de problema na Previdência. Por exemplo, pessoal, sabe o problema sério da Previdência, que cai naquela conta lá? A questão do seguro-desemprego, o senhor sabe disso? Que cai naquela conta de lá também. A indústria da construção civil, cada obra é cada obra é uma empresa. Terminou a obra, demite gente, em suma, tem muita falha, precisa gestão. Mas isso não significa que a gente não tenha que dar uma solução. Então eu queria, doutor, pessoas como os senhores, talentosos, que têm poder de persuasão, que fizesse o seguinte: mostre, quando o senhor for mostrar aí, como lá a menina fez em Brasília, que o senhor deve ter aí, mostre os números reais. Diga assim, ó, são 980 mil, o déficit para esse ano é isso. Agora, esse déficit foi provocado por quê? Pelos erros do passado. Então, por que foram provocados pelos erros do passado? A gente não vai ter que resolver? Vai ter que continuar com os erros? Não vai sacrificar ninguém. Doutor, me diga uma coisa. O senhor, vamos supor que tenha 10 mil reais por mês da aposentadoria ou 20. O senhor não será prejudicado. Não será prejudicado, pelo amor de Deus. O senhor não será prejudicado, pelo contrário. Se for aprovado esse projeto, o senhor está sendo protegido. Em tese, quem estaria sendo prejudicado é quem vai entrar. Então não pensou em mim, não, pensa quem vai entrar também. Mas a questão, o senhor não é egoísta, mas veja bem, olha, deixa eu explicar. A Constituição, está vendo? A Bíblia diz assim: Deus perdoe aqueles que não sabem o que dizem. Desculpa a franqueza. Olha, a Constituição de 88, doutor, olha, a Constituição de 88 cometeu um grave erro. Trata iguais de forma desigual. Ou seja, quem é do poder público tem um tratamento, quem é da iniciativa privada tem outro. Por que é que o da iniciativa privada é 3.649 e o do poder público pode ser quanto quiser? É justo isso? Aí o senhor vem defender isso? O senhor vem defender? Eu sou de garantia lá. Bom, coisa boa. Doutor, eu fiz uma pergunta, eu vou responder. Olha, foi bom o senhor falar isso. Deixa eu dizer. Lá nos vários debates que eu já participei, sempre surgia isso. Mas quem é da iniciativa privada tem fundo de garantia. Calma, tem fundo de garantia, tem isso, tem aquilo, tem todos os penduricários. Aí eu disse o seguinte: olha pessoal, eu fiz uma pesquisa. Eu tenho uma escola aqui que deu para conversar. São 380 funcionários que a gente tem. Aí eu disse, deve ter um indivíduo lá. Você trocaria seu fundo de garantia, isso, aquilo, pela sua estabilidade? Todos trocariam. Faça uma pesquisa, a do FEP, faça uma pesquisa com a iniciativa privada. Se eles não trocariam tudo que eles têm pela estabilidade. Então esse argumento é contra os senhores. É contra os senhores, que o melhor é a instabilidade. Imagina o cara acordar todo dia e saber que nunca vai ser demitido. Isso é uma tranquilidade. Quando eu era professor aqui, eu era professor de Santa Maria. Rapaz, em 85, quando o Del Rey era um carro de gente rica, eu era professor, eu e Tasso Maciel. Eu tinha um Del Rey, que era professor de Santa Maria, ganhava bem. Mas chegava no final do ano, minha mulher ficava nervosa, com medo de eu ser demitido.
Não tem coisa pior do que você ter ser demitido. Então, quando vale a estabilidade dos senhores? Então, quem vai entrar vai ter a estabilidade, vai ter um teto e vai saber que se quiser mais, tem que contribuir. Como nós da iniciativa privada, pessoal. Então, só para encerrar, fiquem tranquilos, por mais terrorismo que façam com os senhores, quem já é aposentado não será prejudicado. Eu juro pelo meu neto que os senhores não serão prejudicados. Muito obrigado. E eu queria ficar muito aqui, mas tem um debate em Geraldo Freire, eu vou ter que sair agora.